meio das quais ele se torna manifesto. Este princípio é a sua vida, porque estabelece o nascimento, o desenvolvimento, o fim daquelas formas, para depois reproduzi-las e cumprir o ciclo de tipo estabelecido para cada uma delas, seguindo um determinado ritmo de desenvolvimento no tempo. A lei não é um código morto escrito, mas uma corrente viva e pensante, sempre em ação, funcionando no íntimo de tudo o que existe no incessante processo do seu desenvolvimento. Tudo isso, se expande em uma infinita multiplicação de ramos particulares, deriva, no entanto, do tronco de um conceito único extremamente complexo e regido por um princípio simples de base. Pode-se assim subir da periferia ao centro, onde, além do imensamente múltiplo, se encontra o uno que o rege. A maravilha não está, porém, só em encontrar a simplicidade no fundo da complexidade, mas sim no fato de que a multiplicidade constitui um grande organismo, que a mente de Deus pensou e assim criou e que agora move, constituindo-se no espírito animador e no impulso salvador que alimenta e reconstrói em cada instante da vida. Essa mente tudo sabe, em tudo tem a capacidade e o poder de atuar e trabalhar continuamente, em sentido construtivo. Este é o Deus que a ciência não poderá deixar de descobrir com as suas pesquisas, o conceito que dele uma humanidade mais iluminada haverá de ter. O mundo está mergulhado na ilusão, longe da compreensão da realidade, embora até isso se explique e se justifique. O problema da dor é problema de ignorância da lei, porque é esta ignorância que leva ao erro e este a dor. No se conhece a lei, portanto, não comete erros, não existe, pois, a dor. Com a revolta e a queda, o ser perdeu o conhecimento, desse modo se autopuniu, porque se tornou cego, e sem a visão para orientar-se, vai sempre chocando-se com a lei, determinando assim as contínuas reações e contínuas dores. O jogo é simples e evidente, mas os seres com os olhos vedados não o percebem. Disso surge a necessidade de trabalhosamente reconquistar o conhecimento com evolução. Através de uma longa experimentação, que diante da vida se poderia comparar ao método primitivo do tato, de que se valem os cegos para chegar a conhecer o mundo. É triste, mas para os cegos não há outro método. De resto, o ser se colocou por seu livre-arbítrio em tais condições, e se quis cair com a involução, é justo, portanto, que lhe caiba agora a obra de reconstrução com evolução. Ele não compreendera que revoltar-se contra Deus não era aumento de vida, mas suicídio, erro que continua a repetir a cada passo. É loucura buscar a vida que está em Deus, na morte, como faz aquele que de Deus se afasta, opondo-se à lei, em lugar de unir-se a ela. Ninguém pode deslocar estes princípios fundamentais da existência. Com a queda o conhecimento se afundou no inconsciente em que ficou latente de que é desenterrado através da experimentação da vida feita de erros e dores. No inconsciente vão se armazenando as novas experiências, assimiladas à personalidade sob a forma de novas qualidades adquiridas, que assim a enriquecem e desenvolvem. A zona do consciente é a do trabalho que leva a novas aquisições. Quando o ser começa a funcionar no superconsciente, então ele está superando o método cognitivo do tato e então de novo florescendo nele as perdidas funções da vista, que é outro tipo de instrumento para o conhecimento. Dessa forma o conhecimento, soterrado no inconsciente, se faz através de 3 fases de progressiva conquista do conhecimento e consciência. Primeiro, o subconsciente, que representa a parte mais baixa do consciente, onde estão armazenadas as experiências já vividas, embora do tipo animal. Segundo, o consciente, que representa a parte ativa de experimentação e aquisição de novas qualidades mais evoluídas de tipo humano, a nível de vida atual. Terceiro, o superconsciente, projetado para atividades futuras e dirigido a realizações hoje imaginadas sob a forma de ideais. Todos os seres, porém, no degrau evolutivo que atingiram, estão empenhados, de acordo com o nível e grau de desenvolvimento,
nessas reconstruções de consciência. Cada forma de existir representa um determinado plano de evolução conseguida, isto é, um dado grau de reconstrução realizada, do reino mineral ao vegetal, ao animal, ao humano e ao super-humano. Cada vida se eleva no substrato das suas experiências passadas vividas nos planos mais baixos, tem dela, no íntimo, o fruto que constitui a sua sabedoria, isto é, a sua imersão do inconsciente e conquista da consciência na subida do Asparués. É por estas razões que o homem guarda consigo a sabedoria da vida mineral, vegetal, animal, através das quais se reconstruiu até a sua atual fase humana, e agora, percorrendo-a, prepara-se para a super-humana que entrevê na luz do ideal longínquo. Estas observações nos permitem melhor compreender o fenômeno da evolução que deverá ser completamente percorrido em toda a sua extensão, em todos os seus particulares, a fim de que a reconstrução seja completa em cada ponto. Tijolo por tijolo devemos construir a casa derrubada. A montanha do sistema, dos lugares mais baixos do AS, é toda escalada com as nossas pernas e a nossa fadiga. Daí se concluem que são improdutivas as atitudes ascéticas, tentativas de encurtar as distâncias, assaltos contra a própria natureza inferior a fim de queimar etapas. O ascetismo só é válido quando se trata da última etapa de uma longa maturação interior, quando não mais se admitem formas improvisadas. É preciso fazer todo o caminho. Não é possível atingir subitamente a zona do ideal sem ter antes vivido as experiências terrestres necessárias à maturidade. Se a vida é uma escola, porque nela, naturalmente, nos exercitamos. É preciso compreender que não se pode chegar ao espírito simplesmente jogando fora a matéria, como se tratasse apenas de uma superestrutura postiça. Mas desta matéria somos feitos em grande parte. Ela ainda está na base de nossa natureza, ela é o ponto de que partimos no caminho do retorno, e é ainda o centro de atração de nossa vida. É ingenuidade pensar que nos podemos livrar facilmente dela. Tomamos então uma atitude de antagonismo em relação a ela e no santo zelo de ascender, nós agredimos como a um inimigo. Mas, se somos feitos de matéria, matando-a, matamo-nos a nós mesmos. É assim que um arremesso para a santidade pode assemelhar-se a uma tentativa de suicídio. Não podemos matar a matéria que está em nós sem ir contra a vida, o que significa ir contra a lei de Deus. Tal matéria não morre, deve ser transformada. O trabalho da evolução consiste exatamente nesta transformação. Tarefa dura, lenta, imensa. O trabalho do ser é o de reconduzir ao estado de ES. Todo-as pelo qual ele mesmo optou. Em outras palavras, seu trabalho será espiritualizar o universo decaído, reconduzindo-o ao estado original. Se esta é a tarefa do ser, se esta também é a estrada que a lei traçou para a evolução, tentar evadir-se dela é o mesmo que traí-la. E no entanto este é um erro no qual o ser, que se tornou ignorante por causa da queda, tende a cair com frequência, devendo sofrer, portanto, as consequências de cada um de seus erros. Na ascensão evolutiva, a lei não admite fugas fáceis do cumprimento do dever que nos compete. A estrada está toda traçada passo por passo. O progresso é um fenômeno vasto e complexo e não pode ser feito de forma unilateral. Contribuem para ele todas as várias espécies de atividade humana. São todas interdependentes sem que nenhuma possa se isolar da outra. O progresso espiritual está ligado ao intelectual, econômico, científico, técnico, político, etc. Cada passo adiante em qualquer ramo leva sempre ao S. É preciso compreender que o S não é uma espiritual abstração paradisíaca, mas um perfeito estado orgânico ao que deve chegar por evolução nosso universo. É seu estado de consciência unitária, de conhecimento e consciência, de recíproca compreensão e colaboração entre os seus elementos, de ordem e harmonia, de que ainda estamos imensamente longe. Com esta finalidade é preciso trabalhar firme,
Todas as experiências terrestres são necessárias e as místicas fugas, salvo condições especiais do ser, são contraproducentes. Certos tipos de santidade do passado se justificam como reação a excessos bestiais involutivos, tais como matar, roubar, farrear, tão comum àquela época. Mas num mundo onde se tende sempre mais a eliminar tais excessos, por exemplo, no mundo moderno feito de uma economia disciplinada de trabalho e consumo, a pobreza de S. Francisco não tem mais sentido e não é mais virtude. A tendência para baixo hoje continua, mas de outras formas. Essa tendência se explica com o fato de que a evolução é uma cansativa subida do As ao S, e subir é difícil, mas, enquanto a descida é fácil, demorar-se no passado é repouso. De fato, aqueles que invocam a liberdade, a entendem como liberdade de fazer o mal, dando razão à sua baixa natureza, não a liberdade de fazer o bem. Entendem a liberdade no aspecto de gozá-la animalescamente, não no subir espiritualmente. Com a queda, a existência se fragmentou num dualismo. A. Conhecimento, que significa a ordem segundo a lei e alegria no S. B. Ignorância, que significa desordem anti-lei e dor no As. Assim, surgiu o método dualístico de cisão conhecido no S, isto é, da ação do ser contra a lei e das opostas reações dela, o método dos contragolpes corretivos do erro através da dor. A lei só pode atuar com o sistema da compensação entre contrários. Assim a sua justiça se compensa com a reação contra a injustiça. Explicando melhor, quem rouba a lei se endivida primeiro, e depois paga, obrigatoriamente, de acordo com a sua justiça. É um sistema de luta, revoltado contra si mesmo, negativo, danificador, absurdo, capaz de produzir somente fadiga e dor. É um sistema invertido, em que foi fragmentada a unidade original, sistema, evidentemente, derrocado da sua primeira posição, e que com a sua forma revela derivar-se de uma inversão que lançou o ser em direção autodestrutiva. De tal inversão, é consequência o nosso universo, obrigado por isso a percorrer, com a evolução, o caminho do endireitamento. É assim que o caminho certo só se pode achar, corrigindo o caminho errado, a verdade corrigindo o erro, a justiça corrigindo a injustiça, o bem eliminando o mal. Ora, nós é abundante o material negativo a purificar, do qual devemos livrar-nos, utilizando o máximo possível a disciplina da lei, embora seja do caos da anti-lei que evoluiremos para a ordem. Assim caminhamos todos marcados por uma imensa fadiga, consequência do mal que fizemos e pelo qual devemos pagar, tendo sempre que refazer tudo desde o começo, avançando penosamente sob as chicotadas da lei, por força da rebeldia contra o método que ao abuso responde a privação, a culpa, a punição. Jamais o equilíbrio da justa medida. Sempre rechaçados pela disciplina reações dentro dos limites da lei, todos livres e, no entanto, autopunindo-se com o inferno por nós mesmos procurado, tão sábio é o mecanismo dessa lei. Quando numa vida se usou como fórmula da justiça do tudo para mim e nada para os outros, é lógico e fatal que depois numa outra vida se imponha como fórmula da justiça o tudo para os outros e nada para mim. Assim, o peso é exato como deve ser na balança da lei. Com a evolução, o ser se afasta dos métodos do S e vai assimilando os do S assim, gradativamente, se vai apagando o estilo do contragolpe, isto é, dos opostos em luta, pois, com a evolução, o ser se afasta do As, o qual vai perdendo a força porque a evolução mata. A tendência dela é eliminar tal contraste, reconduzindo o ser da cisão à unidade. Então, as violações e as correções se tornam sempre menos grave, quanto mais o ser se disciplina e, reentrando na ordem, se aproxima do S. Quanto mais o homem se civiliza, menos ferozes são os delitos e as punições, reciprocamente influenciando-se, condicionando-se e ajustando as proporções,
de modo que a suavização de um lado permite que possa ocorrer outro tanto do outro lado. E assim se caminha para formas de vida melhores. O mesmo ocorre também com as religiões, que, com o civilizar-se, se preocupam mais com o desenvolvimento espiritual, isto é, com o lado positivo ou S, do que com o sufocamento da parte material do ser através de duras penitências, isto é, com o lado negativo ou as. Desse modo tudo se desloca, reentrando na ordem do esse. Os cegos chegam a ver a lei, concebe-se então a vida de outro modo, mudam-se seus pontos de referência e finalidade, tudo vai girar em torno de outro centro. Os elementos de todo o processo, cuja existência é positivamente controlável em nosso mundo, são lei, ignorância, erro, dor, sabedoria. O homem não pode sair dessa estrada. Quanto maior a ignorância, maiores o erro e a dor, que aumentarão à proporção que o ser estiver mergulhado no as. Mas também sabemos que, quanto menor é a ignorância, menores serão o erro e a dor, que diminuirão à proporção que o ser tiver ascendido ao S. Uma vez atingido o S, desaparecem a ignorância, o erro e a dor. O produto da evolução é a sabedoria, último termo do processo, que atingido, desaparecem os outros. Podemos assim compreender que a grande função da evolução é a de curar e salvar, livrando o ser do mal e da dor e reconduzindo ao S. É uma evolução biológica e mental, e não uma opinião, filosófica ou fé, mas um fato positivo universal, próprio da existência, independente das cisões raciais e religiosas. A evolução se incumbirá de desenvolver a mente humana até conduzi-la à compreensão da lei, isto é, de um Deus que é pensamento, em toda parte e sempre presente, diretor de todo o funcionamento orgânico de nosso universo, em todos os níveis, da matéria ao espírito. Esta será a grande religião do futuro, muito diferente da mitologia, produto do inconsciente e da fé infantil, incapaz de compreender, mas há de ser fato positivo confirmado pela realidade de fenômenos e compreendido por uma mente adulta. Esta realidade dos fenômenos já existe, enquanto funciona, dirigida pela lei. O que falta é a mente com que o homem possa vê-la, porque até o momento em que ele não a vir, perder-se-á, em inúteis fantasias. Mas cabe ao trabalho da evolução desenvolver aquela mente e está escrito naquela mesma lei que, fatalmente, o homem tem de atingir a maturidade. E, quando tiver compreendido como estão verdadeiramente as coisas, não cometerá tantos erros e não pagará com tantas dores. Ver-se-á então como é importante compreender e seguir a função salvadora da evolução. Encontramo-nos às portas de uma nova e maior civilização, diante da qual hoje somos subdesenvolvidos. A evolução está amadurecendo a mente humana para reconduzi-la a compreender. Isto possibilitará a realização de vidas sempre menos ferozes e mais elevadas. O homem aprenderá a conhecer a ordem universal e mover-se nela com disciplina sem transformá-la, com sua louca conduta, num inferno. Existimos dentro de um grande organismo. É preciso aprender a conhecer-lhe a estrutura e o funcionamento, e também a mover-nos com destreza e sabedoria dentro dele. Hoje o homem tende a violar aquela ordem. Ora, quando qualquer elemento sai do lugar, a vida grita ofendida e naquele ponto dói, porque essa desordem é um atentado contra ela. Aquela dor é uma campainha de alarme que adverte quanto ao erro e tende a fazê-lo cessar, obrigando-o a reentrar na ordem, porque, até que isso ocorra, o alarme continua. Trata-se de um previdente, automático, salutar meio de defesa e salvação. A sabedoria da lei deu à vida os meios para proteger-se a sua conservação e desenvolvimento. Então, tendo lugar o erro, o violador é obrigado, para afastar a dor, separar às suas custas o mal feito, e isso não se pode eliminar senão reabsorvendo com o esforço de uma severa disciplina. A grande descoberta da humanidade futura consistirá no fato de dar-lhe conta da presença dessa lei e em conseguir ver-lhe o funcionamento em cada detalhe,
desde os grandes fenômenos cósmicos aos pequenos fatos de nossa vida cotidiana. Será então superada a fase de inconsciência em que atualmente vivemos, ignorantes das consequências de nossa conduta, guiados por uma moral, produto dos instintos e não do conhecimento. Poder-se-á então prever o resultado de cada ato nosso, e, guiando-nos com inteligência, evitar tantos desgostos. Poder-se-á então calcular a trajetória de cada destino e, examinando as forças que estão em funcionamento, conhecer a natureza e o desenvolvimento do destino de cada um. Conseguir-se-á assim descobrir onde e em que forma se realiza infalivelmente a justiça de Deus. É absurdo pensar se possa deter o desenvolvimento daquela trajetória em curso com a morte, como imaginam os ateus, ou os crentes que pensam que o fim da vida desemboca numa eterna imobilidade de inferno ou paraíso. A trajetória do destino deve continuar a desenvolver-se, completando a fase das causas na fase das suas consequências. Isso deve, pois, ocorrer em ambientes pelo menos semelhantes aos atuais, e com efeitos do mesmo tipo das causas postas em movimento na Terra, porque é óbvio que deve haver uma correspondência entre as consequências e os fatos que a provocaram, já que elas representam sua continuação. Tudo isso dar-se-á por lentas transformações até chegar ao S. Se o homem compreendesse tudo e pusesse esse conhecimento em ação, sua vida seria outra coisa. Mas ele tem nas costas todo o seu passado bem diverso, com o qual se formou a sua forma mental, a que hoje possui o guia. Nem ele tem outra, nem conhece verdadeiramente a sua, a qual está ligado. Conduz-se, pois, no modo errado que dela deriva, e o leva aos desastres que vemos. Mesmo que a justiça funciona, porque seria injusto que o homem pudesse redimir-se somente ouvindo um belo ensinamento que outros gratuitamente lhe oferecem. A justiça, no entanto, quer que tudo seja conquistado e merecido. Só o ensinamento não serve, como de fato ocorre. A lição não se dá com palavras, mas com a dor que atinge cada um, individualmente, em proporção ao erro cometido e adaptado ao caso particular. Dor imposta sem possibilidade de fuga, em forma de lição obrigatória, a qual não se pode ser surdo, porque todos a entendem. Somente assim se pode realizar, plenamente a justiça da lei. É claro que o instinto do homem seria o de fugir-lhe, mas, automaticamente, é entretecido de modo a tornar isso impossível. Porque a lei está dentro das coisas, portanto, intocável pelo homem que age no seu exterior, ignorante de sua essência. A real direção da sua vida não é confiada ao homem. Se lhe fosse confiada, seria um verdadeiro desastre. A história se desenvolveria ao acaso, ao passo que, contrariamente, vemos como é orientada para as suas metas, sabendo seguir o caminho necessário para atingi-las. Assim as forças da vida são movidas pela única e verdadeira inteligência que existe no universo, a da lei de Deus. Mas quando a mente humana estiver amadurecida e capaz, então poderá assumir aquela direção, por ter compreendido a lei e aprendido a saber mover-se de acordo com ela, segundo a sua ordem, colaborando com o que chamamos a vontade de Deus. 13. A inteligência do diabo. Foi-me feita uma inteligente objeção. Em vários pontos da obra tem-se afirmado que a queda do S no As, isto é, a involução, leva a uma perda de consciência no estado da matéria, que representa a tumba do espírito. Destacou-se também o fato de que, quanto mais alta a posição do ser maior a sua potência, tanto mais profundamente ele fica sepultado na matéria, e, tanto mais denso o invólucro em que fica aprisionado. Dessas afirmações se pode deduzir que Satã deva ser o espírito reduzido ao máximo de inconsciência e de inércia. Ora, o que se constata é que Satã, entendido como personificação das forças do mal, em vez de permanecer projetado na matéria no ponto extremo de involução, não é nada inconsciente ou inerte. Ao contrário, ele dá prova de muita vitalidade, de um poderoso dinamismo,
de uma astúcia incomum, a ponto de desafiar Deus. Como resolver essa contradição? Voltamos aqui a este argumento justamente para melhor explicar, a fim de que tudo fique claro. O princípio geral de que a queda no as, isto é, a evolução, leva a uma perda de consciência na matéria. Isto é o esquema geral do fenômeno na sua primeira parte, a involutiva, necessária premissa segunda parte, a evolutiva, que é a que ora constatamos em nosso universo atual. Mas, quando se desenvolve uma teoria, é necessário ater-se às suas linhas gerais, sem divagar em detalhes e exceções que obstam a clareza e a unidade de exposição. Só num segundo momento se pode fazer esta outra parte do tratado, entrando nas particularidades e assim podendo dar um conceito mais exato do fenômeno. Trata-se de fatos de um caso particular. Devemos pensar que a queda da grande massa se tenha já realizado, porque vemos o nosso universo em fase evolutiva, ao menos até onde podemos conhecer. Na verdade, as qualidades do ser em evolução são limitadas, mas em via de retificação do tipo S para o tipo S no caso particular que ora examinamos, temos qualidades de potência e inteligência de tipo S, mas na direção invertida para o AS. Deve-se tratar então, não de emersões evolutivas vindas de baixo, mas de resíduos que no processo involutivo subsistem, porque ainda não foram precipitados na sua fase mais profunda. Estes seriam constituídos pelos elementos que, por serem mais potentes, sendo mais altos seu ponto de partida, têm melhor podido resistir à ação destruidora da queda, mas continuam impulsionados para baixo, ocupados com a construção do as, e empenhados em arrastar todos para ele. Neste caso particular, aquilo que chamamos inteligência do diabo, típica por suas características, seria um resíduo daquela inteligência de origem, não destruída ainda, mas empenhada na descida e em via de destruição. Quando encontramos a inteligência unida ao mal, isto é, em posição invertida do as, devemos admitir que estamos no caminho da descida. A presença da inteligência e sua potência nos mostram que o ponto de partida é o S e o seu emborcamento no mal comprova-nos que a direção é o as. Assim se explica o poder do mal e a sua inteligência, fato cuja presença é inegável. O ponto central da contradição está no fato de que a involução leva à inconsciência. Entretanto o mal que nesse caso a exprime e dá a prova de muita inteligência. Ora, perguntamo-nos, é inteligência que encontramos no mal? Seu modo de agir é o de um ser consciente ou de um inconsciente? Neste caso temos duas qualidades opostas que não podem estar juntas. A inteligência é qualidade do S e o mal qualidade do as. Aqui, entendemos por inteligência a verdadeira, sã, honesta, altruísta, construtiva, que é do S a inteligência positiva, a do bem, não deve ser confundida com a negativa, do mal enferma, desonesta, egoísta, destrutiva, a da revolta. A do diabo é uma inteligência deste segundo tipo, isto é, invertida, revirada, perigosa não só para os outros, mas também para quem a usa, porque, fazendo o mal, o ser faz sobretudo a si mesmo. Mas então uma tal inteligência, que só prejudica a si mesma pode-se chamar inteligência ou não seria antes uma inconsciente loucura? Pode-se considerar inteligência ou não seria antes uma inconsciente loucura? Pode-se considerar inteligência esta que atinge o fim oposto ao desejado, trazendo mal a si e aos outros. Mas essa é a luz das trevas, é a maior ignorância, que só serve para enganar e prejudicar sobretudo aquele que a possui, e que com ela se fere a si mesmo. E o próprio dinamismo, a outra qualidade do mal, serve para este fim, de autodestruição. Ele também é negativo, lançado na direção involutiva. O dinamismo neste caso é invertido, não é vital, mas mortífero, não serve para conduzir alegria, mas para aprisionar-se sempre mas no inferno da dor. Este é, de fato, o último resultado da inteligência e dinamismo de Satã, construir para si o próprio inferno. Eis em que consiste,
Na realidade, a inteligência e dinamismo de Satã. A sua inteligência não passa de um resíduo corrompido daquela que foi a sua verdadeira inteligência no esse, a que se empenha na felicidade do bem e não no inferno do mal. O mesmo se pode dizer do seu poder. Eis, pois, que temos uma inteligência e um dinamismo em descida, fortes ainda, que servem somente para enterrar-se, mas que estão em vias de enfraquecimento e anulação. Seus resultados invertidos para o mal e a dor nos mostram que aqui as trevas se estão fechando, porque estamos na via da descida. Recordemos que a queda não é a destruição do indivíduo, mas de suas qualidades. Este resiste, mas em posição invertida. Na matéria, de fato, a inteligência não está morta, porém somente aprisionada. Ela permanece, mas o indivíduo não é mais um senhor dela, é o seu servo. A involução leva a esse aprisionamento. O átomo é uma máquina complexa, bem calculada em cada parte e movimento. Mas a inteligência que dirige tudo isso não é mais a sua e sim a de Deus. A liberdade não pertence mais ao ser, que do próprio funcionamento não tem mais consciência nem poder diretivo. Nesse nível, vemos que desapareceram as qualidades do esse, que voltarão a aparecer no homem reconquistadas com a evolução. Fica no átomo uma inteligência, mas não lhe pertence, fica em movimento, mas de forma obrigatória. Ora, a inteligência e o dinamismo do mal estão se transformando nessa direção. Então, esta qualidade do S vai se fechando, até tornar-se, como no átomo, um movimento automático, sem consciência e sem liberdade, dado que nisto consiste a inversão da positividade do S na negatividade do As. Satã é já escravo do mal, não tem mais liberdade de escolha diante do bem, assim se está aprisionado no seu cárcere, que é o As. Tal tipo de inteligência se fecha sempre mais no seu jogo astucioso. Em lugar de abrir-se para a luz do conhecimento da verdade, aquela inteligência naufraga na arte do engano. Então, quanto mais o ser desce, mais se torna faminto de vida insaciável como um câncer para roubá-la dos outros, porque cortou o canal do alimento vital que o ligava a Deus no S. O fato de que tal tipo de inteligência e de dinamismo seja de caráter maléfico, prova que eles pertencem à negatividade de S e que estão em descida involutiva afastando-se do S. A posição é evidente. Se essas qualidades estivessem em ascensão para o S, deveriam ser do tipo benéfico, como aquelas que já aparecem no pecador que se está redimindo, mas que estão totalmente ausentes em Satã e seus companheiros. Mas nada impede que ele, Satã, também possa um dia redimir-se, iniciando o caminho da evolução. Esta não é, porém, a sua posição atual. O que está ocorrendo é justamente o contrário. Ele insiste deliberadamente no mal com todas suas forças, usa toda a sua inteligência para abismar-se no As. A explicação é lógica. Os rebeldes de menor potência caíram mais facilmente, atingindo mais rápido o fundo da trajetória da própria queda. Para as grandes massas o período de involução terminou. Mas os rebeldes de maior potência, dispondo, pela própria força, de maior possibilidade de resistência diante dos efeitos da queda, conservaram mais tempo suas qualidades de origem, embora em posição invertida do bem e mal. A sua descida está em curso, o que significa que estão lançados para a inconsciência e a escravidão da matéria, nas quais é fatal que caiam. Não há dúvida de que a atual inteligência e potência de Satã atuam no sentido da revolta, usadas para confirmá-la, dirigidas, portanto, para baixo, o que só pode levar ao aprisionamento de todas as dimensões do ser. Outro destino não pode ter uma inteligência usada na direção anti-lei, isto é, anti-Deus. Eis a natureza de inteligência do diabo. Quando se fala de inteligência, é preciso ver de que tipo se trata. Tem aparência de verdadeira, mas na realidade pode ser apenas astúcia. É evidente que a inteligência que serve apenas para prejudicar os outros e aqueles que a possuem, não é inteligência,
quando muito é a inteligência do louco, cuja finalidade é unicamente a autodestruição. Este tipo de inteligência quer enganar e acaba enganada. Pensado tirar vantagem, quer fazer o mal aos outros e se não percebe que precipita na involução, fazendo-se mal a si mesma, enquanto a vantagem passa para os ofendidos que, com o sofrimento, podem redimir-se. Mesmo os loucos, a seu modo, são astutos. Mas seria justo chamar-se isso de inteligência. 15. O conceito de criação. Do ato de Deus na criação, o homem só poderia fazer para seu próprio entendimento um conceito dualista e separativista, sobre o qual se baseia a estrutura do as, já que sobre ela o homem construiu a sua forma mental e o seu modo de conceber. Ele concebeu, à sua imagem e semelhança, um Deus que cria fora de si. Ora, enquanto o homem não pode criar senão tomando do exterior a substância e imprimindo-lhe uma forma, para Deus o ato de criar só pode consistir em dispor da própria substância de que é constituído, num estado diverso da criação humana. A criação que o homem faz é exterior, a de Deus é interior. Nos dois casos a posição do Criador apresenta a fundamental diferença. O homem é uma parte do todo, pode, portanto, tomar de fora o material para criar. Deus é o todo. Se houvesse alguma coisa fora dele, não seria mais Deus. Assim, ele não pode tomar coisa alguma fora de si, mas apenas dentro de si mesmo, da sua própria substância. Já o homem não podia sair dos esquemas que o seu mundo lhe oferecia e que constituem tudo o que pode conceber. Deus está situado no S, o homem no as. Isso modifica tudo, porque quem está no as se encontra em posição invertida diante daquele que se encontra no S. O divisionismo dualista que existe no as, não existe no S, que é regido pela unidade. No S não existe cisão entre Criador e criatura, nem separação, nem oposição. O homem, seguindo sua própria natureza de tipo as, concebe um Deus que cria fora de si mesmo seu universo e depois se ausenta dele, destacando-se da sua obra, isolando-se dela no próprio egocentrismo. Mas na realidade Deus criou segundo os princípios do esse, quando os não existia. Segundo estes princípios Deus criou do único modo que lhe era possível, isto é, criando dentro de si, um universo que, na sua substância, continuou sendo Deus no estado de S, representando-lhe a estrutura orgânica conseguida depois da criação. Este dentro de si significa o infinito que é o todo e não pode, portanto, ter limites ou alguma coisa fora ou além de si que se lhe possa acrescentar. Podemos então compreender por que o homem foi levado à concepção de um Deus transcendente, antropomórfico, comumente personalizado, separado da criação que ele dirige como um acessório, como emanação de si mesmo. Em realidade, no S, ainda no estado espiritual antes da queda, Deus que é próprio universo, foi transformado, pela criação, de um todo homogêneo, num organismo de elementos que funcionam segundo o divino princípio de ordem, codificado numa lei que lhe exprime o divino pensamento e vontade. E no mesmo as, depois da separação do S, Deus ali permaneceu e constitui ainda a alma que o mantém em vida, sem o que, em vez de salvar-se com evolução, o as seria destinado a morrer. Eis então que Deus não está presente apenas no S, mas também em nosso universo as, no qual ele se mantém plenamente ativo. Apesar da tentativa de inversão, mesmo aqui a lei de Deus funciona plenamente. Esta imanência não é concebível com a forma mental comum que, a própria imagem, pensa no Deus pessoal transcendente, que só dirige do alto, de fora, ausente do seu universo. Tal presença se faz viva e atual quando concebemos Deus como supremo pensamento formulado em uma lei, que estabelece os fins e as trajetórias de desenvolvimento do transformismo de tudo o que existe. Esta lei é um pensamento que está dentro de todos os fenômenos e dirige do íntimo incessante movimento. Tal presença é, pois, atual, real, experimentalmente controlável,
o que permite entrar em contato com Deus em forma positiva. Se não podemos conhecê-lo diretamente na sua essência, podemos ao menos conhecê-lo no seu pensamento e vontade expressos pela lei. Assim o as, embora decaído e corrompido, fica como S, criação de Deus, da qual ele nunca se separou. O ser, por mais que esteja fundado no as, e por isso em oposição a Deus, continua a ser substancialmente, como os elementos do esse, uma criação de Deus. Por mais que estejam situados nos antípodas, a separação não conseguiu fazer de Criador e criatura coisas diversas, tão mais verdadeiro quanto se sabe que se destinam a reencontrar-se e a reunir-se finalmente. É verdade que o ser do as, pela própria rebeldia, se acredita um anti-Deus, destacado dele e capaz de construir em oposição a Deus um as, regido por uma anti-lei, tão poderosa quanto a lei de Deus, a ponto de vencê-la e subjugá-la, substituindo-se a ela. Acontece, no entanto, que é a lei de Deus que continua a comandar no as, porque aquela tentativa de substituição é um ato absurdo e louco, que só pode realizar quem está de todo cego. É ato absurdo, porque o menos forte não pode dominar o mais forte. O que está invertido não pode valer mais do que o direito, colocado no seu devido lugar. Um universo criado sobre o princípio da ordem e da unidade não pode acabar pulverizado pelo princípio do caos e do separativismo. É ato de loucura querer construir imitando, ao contrário, o trabalho do construtor. Disso nasceu as, com a pretensão de ser um outro esse de outro tipo, ao passo que na verdade não é uma criação nova, mas uma repetição. É o mesmo princípio aplicado ao contrário. Pura paródia do S é como uma casa tendo teto como base e as fundações no alto, isto é, uma subversão de todas as normas da lógica e do equilíbrio, o método com o qual se pretendeu construir. Observamos então o que ocorre quando alguns princípios próprios do esse são aplicados segundo os critérios do as. Vejamos, por exemplo, o que se torna o princípio de ordem e hierarquia. Ao invés de constituir uma força coesa e unificadora, transformar-se numa força que desagrega e separa. Ordem e hierarquia no S se apoiam na adesão espontânea, convicta, a fim de colaborar. No S só podem ser fruto de imposição forçada contra rebeldes, para arrasar e tirar proveito. É que o princípio aplicado é o mesmo, apenas neste último aparece invertido, produzindo, portanto, resultados opostos. Os dependentes são escravos dele. O poder não serve para ajudá-los, mas para dominá-los e oprimi-los. Estes, por sua vez, são inimigos do chefe, ansiosos por rebelar-se e destruí-lo. No as o poder se fundamenta na força, e no S, na justiça. Desse sistema implantado de forma invertida que nascem as revoluções. É por isso que as construções humanas terminam por desabar, corroídas interiormente pela inversão de sua estrutura. Outro resultado não se poderia obter com elementos que não querem estar unidos, com iguais direitos e deveres, mas vivem tentando cada um subjugar o outro, arrogando-se todos os direitos e deixando os deveres para outros. Um organismo não se pode construir senão sobre a coesão, entre termos que se atraem, nunca sobre a guerra, entre termos que se repelem. Como o conceito de ordem é no S completamente diferente do vigente no as, o mesmo ocorre com o conceito de autoridade. No S, a autoridade responde a um princípio de harmonia, que une todos na mesma lei de justiça e que ninguém pensa em violar, respeitando-se todos mutuamente. Quem comanda não o faz exclusivamente visando a vantagem própria, prevalecendo-se da condição de senhor, de forma caprichosa, sem outra lei que não seja a sua vontade. Quem comanda o faz para cumprir uma função de utilidade coletiva, e segundo uma lei a que antes de tudo obedece. No as ocorre o contrário. A autoridade responde a um princípio de antagonismo que une a todos de forma invertida, isto é, repelindo-se, segundo a própria lei de luta.
Cada um pensa em violar os direitos dos outros e não em cumprir os próprios deveres em relação a eles. Neste caso, a autoridade significa a cisão entre patrão e servo, o primeiro com todos os direitos, o segundo com todos os deveres. Nenhuma lei, só a vontade do patrão, nenhum direito, salvo o seu beneplácito. Os dependentes não têm direitos. São educados para a adulação, a mentira, o favoritismo, a corrupção, resultados de tal sistema. Aplica-se assim a moral do as, que não é a da justiça, mas a que inculca a obediência como virtude, ao passo que reconhece no comando um direito, privilégio do mais forte, que lhe pertence porque na terra domina ainda a lei involuída do homem animal, a da luta para vencer a qualquer preço. Em tal sistema, diante de uma autoridade exercitada em forma de abuso, praticar o próprio abuso de desobediência, por lei de justiça, pode constituir um direito. Isso porque, num regime de egoísmo, somente armando-se com força que luta para corrigir a outra força oposta, se pode chegar a eliminar o abuso, e atingir o equilíbrio entre contrários, o respeito recíproco, a justiça. No atual momento histórico, a humanidade vive ainda aos princípios do as, mas já entrevê os do esse, e está tentando as primeiras aplicações dele. Assim se tenta fixar um novo tipo de autoridade, que corrige o antigo, substituindo o privilégio do mais forte, entendido como direito, por uma autoridade entendida como função social possuída em razão do interesse coletivo. A própria disciplina jurídica, armada de sanções que a autoridade estabeleceu a seu favor em detrimento dos seus dependentes, hoje busca transformar-se em uma função de justiça. Deve-se culpar o passado. Mas como, num regime de egoísmo, se podia impedir que surgisse um tal abuso de autoridade, se as massas, comodamente para quem comandava, praticavam a virtude da obediência que lhes foi sabiamente inculcada? Correspondentemente, há dois tipos de liberdade, ou melhor, um duplo modo de entendê-la. Há a liberdade do tipo S e a do tipo AS. No sistema ela é entendida em sentido orgânico de colaboração na ordem, no AS, em sentido de revolta individualista e imposição no caos. Geralmente invoca-se em nosso mundo a liberdade entendida como licença para violar a lei, subverter a ordem, manifestando em baixo nível evolutivo, em que triunfa o as. Esta é a liberdade em cujo nome, em geral, se fazem as revoluções, que por sua forma violenta pode tornar-se injustas, mesmo quando as causas são justas. Assim acontece quando a autoridade que exalta uma exorbitante sua ordem é injusta, de tipo as camuflado em S. Se não houvesse um mal do qual é preciso libertar-se, sem exorbitância, mas com o método justo do sistema, na evolução não haveria liberdade alguma a invocar. Quem está situado no as, entende por liberdade a de desobedecer, semeando a desordem e criando o caos. Enquanto que no S só há liberdade de mover-se organicamente de acordo com todos os outros seres, como sucede com as células em nosso organismo. O S unifica e constrói, o AS separa e destrói. Assim, o AS é como uma enfermidade do S, enquanto esse é o médico que trata do AS. O AS é o fruto da descida involutiva, ao passo que o S é o ponto de chegada da subida evolutiva. O homem deve viver o contraste entre estes dois impulsos opostos, mas os trilhos do seu caminho são traçados pela lei. O rebelde do as gostaria de evadir-se dele, mas como ele não aceita espontaneamente a ordem do esse, fazem-no aceitar a prisão e o inferno, feitos para manter em seu lugar os seres do tipo as. Então, à força de golpes, se percorre o caminho de retorno a Deus. Faça a criatura o que fizer, ela permanece ligada ao Criador, pelo fato de ser sua filha, feita da sua mesma substância. Por mais que se afaste, essa criatura terá que acabar retornando a Deus, que a gerou. Depois destas elucidações, voltemos ao tema da criação. E para quem entende no sentido humano, isto é,
como criação exterior ao Criador, é difícil admitir no S um ato criativo, porque a do S foi criação íntima de Deus, dentro de si mesmo. O homem pode destacar-se do produto do seu trabalho, porque opera sobre uma matéria que lhe é exterior. Deus não, porque opera sobre a sua própria substância. Então, a que nós, situados no As, chamamos de criação, não passa de uma queda involutiva do S no As, do espírito na matéria, que constitui a substância básica de nosso universo. Dessa forma, se houve criação no ato constitutivo do S, esta não foi no sentido humano. Mesmo que, para consegui-la imaginá-la, o homem a representa em tal sentido. Há outros esclarecimentos, porém. Não é necessário o conceito de uma primeira criação, a do S, isto é, a passagem da divindade do seu estado homogêneo a um estado diferenciado. A divindade pode ter existido sempre nesse seu estado orgânico, resultante da ordem de seus elementos componentes, isto é, no estado de S. Assim, não teria ocorrido uma criação do S, porque Deus teria sempre existido no estado de S, e, como tal, eterno e imutável. Desse modo a criação teria sido uma só, a constituída pela queda no As, o que na realidade não seria uma criação, mas um desabamento de uma parte do S, uma descida involutiva, a ser reequilibrada com uma correspondente ascensão evolutiva, para retornar a Deus. No S e o homem teria chamado criação a esta queda na matéria e, com a própria força mental, feita à semelhança do próprio modo de criar, teria atribuído essa criação a Deus, como autor. A do universo físico, estrela, planetas, luz etc., é de fato, o efeito de um processo involutivo ou queda do espírito na matéria, e a criação dos seres vivos não é senão o início de uma subida evolutiva. Eis que o conceito de criação, quando aplicado ao S, pode não ter razão de existir e, se aplicado ao As, pode ter todo um outro significado. Então o S representa o único modo de existir de Deus, um estado perfeito que não admite mudanças, transformações, portanto criações. Não há necessidade de imaginar em Deus o chamado fenômeno interior de autoelaboração, quando Deus poderia sempre ter existido no seu estado orgânico perfeito. Daí poder-se concluir também que não houve nenhuma criação verdadeira. Esta ideia de criação seria então apenas uma imaginação do homem, uma construção do tipo mitológico para explicar a origem das coisas que via, origem devida ao fenômeno da queda. O homem tirou essa imaginação do único campo que lhe era acessível, o do seu concebível, estabelecido por sua experimentação no seu próprio ambiente, isto é, do seu modo de proceder na produção das coisas. Assim o homem pensou que o universo físico tivesse sido criado pelo mesmo processo que ele usava nas próprias construções. Então o homem caiu na mesma ilusão psicológica que o fazia acreditar na estabilidade de uma terra parada e no movimento do seu entorno dela. O que de Deus e do S fica conosco, em torno a nós, dentro de nós, funcionando sempre, portanto suscetível de observação e experimentação, é a lei. Essa exprime, em forma tangível, a presença do S no As, a imanência de Deus em nosso universo. A sua tarefa é de dirigir e solicitar o processo evolutivo, isto é, a retificação do As no S, a correção do precedente processo involutivo, processo que representava a imersão do S em As. Assim a lei representa a direção de nossa conduta no caminho da salvação, porque no seio do As representa a posição direita do S. A lei estabelece os trilhos sobre os quais a evolução avança, e nesse processo consiste a redenção. Cristo se referia à vontade do Pai, isto é, à lei, a qual obedeci e a qual ensinou a obedecer, propondo-a como superior norma de viver, como emanação do S, que penetra no As, para induzi-lo ao retorno ao S, através da obediência corretiva da revolta. A lei é a disciplina porque remete cada coisa no seu lugar,
restabelecendo a ordem no caos, e exprime a vontade do Pai, que é vontade de cura e reconstrução. Essa lei, no S, está em plena eficiência, em perfeito funcionamento. Nós ela é uma força que empurra para este estado e tenta, por todo o meio, reconduzir ao S o as. Deus, S, vontade do Pai e lei são a mesma coisa. No as eles são o mesmo pensamento e força que se opõe a que o ser se perca e o empurram a fim de que ele se salve. Esta série de conceitos aparecem agora, no fim da obra, depois de um maior amadurecimento. E se podem acrescentar como conclusão da teoria exposta no volume, o sistema. Agora o leitor pode ver como nosso pensamento, através de aproximações sucessivas, avança na direção de uma verdade cada vez mais profunda. Ele pode assim acompanhar e controlar o próprio progresso dessa conquista, e ver como a realidade se revela cada vez mais distante das representações com que tentamos imaginá-la. No entanto, à medida que a mente humana amadurece por evolução, mais vasto se faz seu conhecimento. As revelações das religiões são visões da lei, percebida pelos homens mais sensíveis e evoluídos, que, depois, as transmitem às massas ignorantes. Quanto melhor um homem perceber essas visões, mais terá progredido. Deus se torna sempre mais conhecível, quanto mais se desenvolvem os meios do conhecimento. Não se pode entender Deus completamente, mas a parte de seu pensamento que se relaciona conosco, porquanto nos faz funcionar a seu lado, é acessível à nossa compreensão. A ciência, estudando as leis dos fenômenos, vai, cada vez mais, investigando aquele pensamento, para vê-lo revelar. Assim, a ampliação do campo de nosso conhecimento de Deus e da sua lei aumenta a cada dia com a evolução, a ciência, o progresso, a civilização. O homem situado no as é um anti-lei, mas está destinado a reconquistar a sua perdida consciência da lei. Quem percebe o pensamento dessa lei, vê e sente Deus. Nós também, nesta obra, na sua segunda parte, quisemos penetrar na visão da lei mais profundamente que na primeira. Tentamos conceber Deus não só no seu aspecto místico, de amor, mas também no seu aspecto de pensamento e vontade, dirigidos no sentido de estabelecer a ordem e a disciplina. Trata-se de uma penetração mais profunda, reveladora de outros aspectos da lei, mais positivos e complexos. Obtém-se uma aproximação maior de Deus, agora também pelas vias da razão, com uma compreensão mais realista do que atingível apenas pelas nebulosas do sentimento. Assim, podemos dizer que, no fim da obra, a visão está completa, porque considerada em seus dois aspectos fundamentais, o seu lado místico e o seu extremo oposto, objetivo e racional. De fato, aos movimentos do coração, realizados com a correspondente forma mental a eles adaptados, acrescentamos agora o controle positivo feito com um trabalho de reflexão, observando no seu conjunto o pensamento que a lei exprime ao dirigir o funcionamento dos fenômenos de nosso mundo. 15. As conquistas espirituais do novo homem do futuro. Os conceitos expostos neste volume correspondem a uma nova forma mental, a do adulto, enquanto a precedente era infantil. O homem hoje está superando esta fase para chegar àquela. Ele atravessa uma crise de desenvolvimento, que o conduzirá a um nível evolutivo mais alto. No passado, o homem era movido sobretudo pelos instintos e a inteligência era usada para satisfazê-los. No velho estilo, a religião, a fé, a moral, instituições e toda a organização social implicitamente permitiam a obtenção de tal fim, embora isso fosse um inocente produto do inconsciente de um primitivo, que ainda não tem consciência da justiça ou da moralidade de sua conduta. Assim, tudo se explica e justifica, mas se compreende hoje a sua falsidade porque já foi superada aquela fase de evolução. O velho mundo desaba e se procura viver de modo diferente. Ser criança e comportar-se como tal não é culpa enquanto se é criança, porque não pode ser de outro modo.
A infância é uma fase necessária na evolução dos indivíduos, dos povos e da humanidade. Hoje, porém, se começa a entrar na fase da maturidade, pela qual se verifica uma mudança de forma mental e de relativa conduta. Quando essa transformação tiver conquistado